Liga da Escrita, episódio 12. E no 11, no 10, aliás, criamos a tradição. Esse é o 11. Esse é o 12. Esse Não, é o 12. porque a gente criou a tradição no 10, esse é o 12. De homenagear jogadores de futebol A com gente um número. leia-se você, A gente. O 10 foi o Messi, o 11 foi o Romário, 12, Marcelo 12. Marcelo tá no Quem? Fluminense agora, Ah, sim, Marcelo. camisa 12. E o 13 vai ter que ser o Zagallo, né? Então, 14, Cruyff, enfim, parei. Henrique, eu sei que você estava aqui, vindo para cá, no carro, com a minha direção tanto quanto inexperiente, digamos assim. Fiz o melhor que eu pude. Com emoção. Com emoção. E você me perguntando aqui algumas coisas sobre minha metodologia. A gente no carro decidiu deixar as perguntas para agora, porque perguntas do Henrique podem ser as suas. Não sei se vocês sabem exatamente o que eu faço. Imagino que sim. Eu tenho uma metodologia hoje cuja promessa é ajudar autores a escreverem um livro em 3 meses e depois se tornarem best-sellers. E a reação usual de quando eu falo isso é essa que você fez agora em casa. Tipo, hã? Até parece. E aí agora o Henrique vai fazer perguntas aí para que esse seu até parece se torne fé de que você, de fato, consegue. Meu amigo, uma honra responder essas perguntas. Estou aqui entregue. Fique à vontade. Maravilha. Então, cara, primeiro obrigado, porque, como eu falei no episódio 10, é muito bom a gente se colocar numa posição de mentorado, né, de muitas vezes estar como mentor na internet, ensinando, compartilhando conhecimento, e um bom mentor é um ótimo mentorado. Então, hoje eu vou procurar fazer as melhores perguntas aqui que eu tenho interesse e espero que, para você da audiência, seja da mesma forma. Uma honra. Obrigado. Primeiro, antes de fazer a primeira pergunta, eu acredito que é necessário a gente falar quais são as diversas formas de alguém publicar um livro, né? Porque eu já fiz autopublicação, já lancei um e-book, mas nunca lancei um livro na Amazon. E eu queria entender, assim, de forma bem breve, né, quais seriam as diferenças, só para o pessoal em casa entender Eu como que funciona. vou começar com um duelo milenar, que não é Messi versus Cristiano Ronaldo, é e-book versus livro físico, né? Perfeito. Isso aí, enfim, é um debate aí, poxa, de anos, é uma pergunta que eu recebo demais também da minha audiência. Bacana você tocar nesse ponto. E a primeira crença que eu quero quebrar com esse debate é a seguinte: lançar um e-book não te impede de lançar um livro físico. Lançar um e-book te aproxima de lançar um livro físico. E aí eu podia usar aqui, cara, 1000 argumentos para te aconselhar, claro, caso você queira voltar para esse universo, e você que está em casa, a começar pelo e-book. Primeiro só pode ser preço, né? Porque um e-book, ele não tem custo para você produzir, então, consequentemente, tanto para o autor quanto para a audiência, o preço é menor. Eu lancei agora um e-book por R$ 3,50, porque era meu aniversário de 35 anos. Assim, poxa, é muito barato. É, mas não tem nenhum custo esse e-book para mim. Por que não foi R$35? Boa. Porque a gente tem dentro da nossa metodologia, dentro da nossa comunidade, uma promessa autossustentável. O que é isso? Essa pergunta é muito boa. Quando eu comecei a fazer o que eu faço, vou repetir a promessa. Escrever um livro em 3 meses e te tornar um autor, uma autora best-seller. Vamos supor que você era meu primeiro cliente. E eu vou chegar nos pormenores disso. Tem lá um númerozinho mágico, que eu vou deixar aqui uma antecipação, vou falar mais tarde, que se você conseguir vender num dia, você vira best-seller. No começo, só tinha... Num dia, né? Nem uma semana. Em um dia dia. só. Em um dia. Tem que ser em um dia e depois eu explico por quê. No começo, tava só lá o Henrique na comunidade, nosso primeiro cliente. Cabia ao Henrique sozinho angariar essa galera toda. Claro, você consegue, né? E o pessoal conseguiu. Nunca na história do método teve alguém que não conseguiu ser best-seller se foi até o fim. Houveram pessoas que desistiram. Medos, crenças. Mas quem tentou conseguiu porque tem uma matemática no método. O que é interessante agora? Como a comunidade hoje em dia tem 250 pessoas, a própria comunidade garante o best-seller. Então é o que o nosso amigo Alex Hormozi fala, que hoje em dia a proposta de valor não é só você tirar uma dor, é você tirar uma dor do seu cliente, garantindo para ele que essa dor vai ser tirada e, se possível, sem que ele tenha trabalho. E a gente conseguiu atingir isso porque a comunidade está crescendo e quanto mais a comunidade cresce, mais valor tem o produto, porque as próprias pessoas da comunidade
compram um livro e tornam a pessoa best-seller. Aí voltando para mim, por que 3,50? Porque chega num nível que imagina que todo dia do mês tem lançamento na comunidade. Pô, tem bastante gente, 250, daqui a pouco vai ter 300, 400, 500. E se todo dia na comunidade alguém lançar um livro por R$30, já começa a ficar um pouco salgado. Entendi. Entendeu? Então a gente meio que se comprometeu na comunidade a lançar livros até R$5 para, pô, 5 vezes 30, 150 é um custo que eu acho que a gente consegue absorver. Então eu não poderia, como líder da comunidade, burlar essa regra, entende? Maravilhoso. Então eu queria criar um storytelling para cobrar menos que R$5 e acho que R$3,50 foi o melhor que eu pude encontrar devido ao fato que era meu aniversário. Aliás, essa dica é muito boa, tá? Lançar livro no aniversário é muito bom. Parabéns, Arnaldo. Obrigado. Toma o link para compra. Funciona. É aquela história, né? O aniversário é meu, mas o presente é seu. Exato. E... Não, mas calma aí. Você está perguntando e-book e físico, né? Sim, e-book e físico. A primeira vantagem é o preço. Porque e-book não tem custo de material. São dados na internet. Então, você pode cobrar barato porque você não tem custo. Se eu lançar um livro físico e cobrar R$3,50, eu vou ter prejuízo. Porque eu tenho que pagar pelo livro físico, pelo papel, pelas páginas. Esse é o primeiro argumento, talvez suficiente. Mas tem um segundo, que para mim é mais contundente. Vamos lá. Henrique caiu Henrique recebeu lá um pitch de uma editora. Henrique, te escolhemos aqui. Vamos lançar teu livro. R$20 mil, né? Que tem editoras que compram teu barulho, compram teus custos, e você ganha só 10% da capa. E tem editoras que, para te escolherem, eles te cobram R$20 mil. Isso não é ser escolhido, porra. E aí, nesse caso, geralmente você imprime, sei lá, 1.000 livros. Vamos lá, 1.000 livros. Aí você imprimiu 1.000 livros. E você percebeu que, sei lá, num dia de cansaço extremo mental, você meteu na segunda página um de repente, junto com 2 R's. E tem, eu sei que você não faria isso, tá? Mas é um exemplo. E tem no teu livro, 1.000 livros impressos, na segunda página tem um de repente, junto com 2 R's. Vai fazer o quê? Vai queimar os livros? 1.000 livros impressos, custou mais dinheiro, não tem o que fazer. No digital, você vai lá e corrige. Então, para mim, o digital, mais fantástico ainda do que você fazer uma promoção e vender a R$3,50, R$5 e doar toda a renda para uma ONG, que foi o que eu fiz, é você poder mudar o teu livro a qualquer momento. Não mudar a narrativa, a história, os capítulos, porque senão vai ser um trabalho que nunca vai acabar. Mas assim, você lançou o teu livro e um amigo teu falou, cara, Arnaldo, corre lá, cara, você colocou ali um você sem acento na página 3. Você vai na Amazon, corrige. Acabou. Então, acho que isso tira muito o medo do erro. Porque se o erro acontecer, você pode corrigir. Então, são 2 argumentos que eu tenho a favor do digital. Arnaldo, meu sonho é lançar um livro físico. Tudo bem, lança o digital primeiro, vira best-seller com os segredos que eu vou revelar aqui nos próximos minutos, e depois, com muito mais barganha e autoridade, você lança um físico. É muito mais fácil validar no digital do que no físico. E também é muito mais fácil virar um best-seller no digital, numa Amazon, do que vendendo, sei lá, quantos 1.000 livros precisa vender numa semana para se tornar um best-seller no físico. É muito mais fácil pelo fator preço, porque você vai ter que chegar no númerozinho mágico, que eu vou falar em breve. Ah, existe um número mágico? Existe um número mágico. De pessoas comprando ou do preço do... Pessoas comprando num dia. Tá. E o número mágico de preço, eu tendo a falar que é até R$10, mas na nossa comunidade é até 5, para ninguém ter um custo mensal a mais de 150, caso todo mundo lance um livro por dia. O que eu acho que vai até acontecer em breve. Depois eles sobem o preço? É uma estratégia de, no lançamento, colocar um preço baixo para vender mais, virar um best-seller e depois... O que geralmente eu faço e oriento é você, com muita integridade, fazer um preço para um dia ou para uma semana, e a sua intenção no começo de fato ser aquilo, e se você perceber depois que estender faz sentido ou não, você pode. Então, geralmente eu faço o preço por um dia e eventualmente estendo por mais 1 ou 2. Eu lancei o livro agora na quinta-feira e não mudei o preço ainda, porque várias pessoas estão me dando parabéns ainda e tudo mais, então achei que fazia sentido. Quinta-feira, você diz anteontem? É. É? Dia 1º de junho, eu lancei o livro e aí foi bem vendido, mas como, sei lá, perto de fim de semana e um monte de coisa acontecendo, ainda tá tendo um residual de parabéns e tudo mais. Então, em função disso, eu decidi manter o preço, até porque toda a renda vai para uma ONG, então acho que é interessante para todo mundo que esse preço continue por ali. Segunda-feira, vou fazer meio que um debriefing de quantos foram vendidos e na segunda-feira eu devo aumentar o preço. Show. Maravilha. Depois a gente pode falar um pouco mais da parte técnica, né? De, poxa, Amazon, como é que faz? Tem uma aprovação, Com certeza. revisão. Mas primeiro, acho que não tem como a gente não falar sobre isso, né? Temática, tema do livro, como é que a pessoa escolhe? É o livro que escolhe ela? É ela que escolhe? Como é que funciona essa dinâmica? Essa pergunta é muito boa e, curiosamente, quando eu geralmente dou workshops e palestras,
as pessoas saem acreditando que elas conseguem escrever em 3 meses, elas saem acreditando que elas conseguem ser best-sellers, mas elas ainda travam porque elas acham que o tema delas é manjado, ou que a crença que elas falam geralmente é: o assunto sobre o qual eu quero escrever já foi abordado por muita gente maior do que eu. Por que vão ler o meu livro? Né? E é a frase que eu costumo falar para elas, eu repito agora para você e para nossa audiência, que é: se você de fato buscar um tema da moda, cara, tua obra vai ser mais uma no meio da multidão. Agora, se você escrever sobre uma dor sua, ela se torna única, porque eu escrevi sobre propósito. Pô, só de falar propósito eu já lembro do Prem Baba, do Simon Sinek, do Viktor Frankl, da Julia Cameron, mas eu falo sobre a minha dor em relação ao assunto. E o que eu senti em relação à falta de propósito é muito único. Então, quando você, ao invés de escrever sobre um tema da moda, você escreve sobre uma dor que você passou, sua obra vira única. Porque, frase que a Gabi escuta todo fim de semana lá em casa, ninguém pode ensinar ao mundo o que você aprendeu com a vida. Então, quando você escreve sobre uma dor que você passou, ao invés de você escolher só um tema de acordo com o algoritmo ou ranking, de fato isso se torna muito mais pessoal. E também escrever sobre uma dor tem um segundo componente, que é: quando você escreve sobre uma dor, você entende que tem outras pessoas que estão passando por ela. E você tem um motivo a mais para continuar, que é ajudar essas pessoas. Né? Caramba, peraí. Eu tenho conhecimento único sobre uma dor que eu passei e que eu não queria que ninguém mais passasse. Escrever esse livro, lançar esse livro, é ajudar quem está agora passando por isso a não passar pelo que eu passei. E esse argumento é muito forte para você continuar. Entende? Fantástico. Então, a história pessoal da pessoa sempre vai ser única e logo se torna um livro dela mais... o tema mais interessante. E qual que é a sua visão sobre essa questão de ser o primeiro e de melhorar algo que já vem pavimentado? Vou explicar um pouquinho melhor. Tá. Até onde eu sei, a Apple não foi a primeira empresa a lançar um telefone. Sim. Ela não foi a primeira empresa a lançar um MP3. Ela não foi a primeira empresa a lançar um computador. Porém, ela foi discutível, mas uma das melhores a fazer um iPhone, a fazer um iPod, a fazer um MacBook. Ou seja, já existia algo antes, ela fez algo melhor. Você acredita que é mais fácil ter sucesso sendo um best-seller, lançando algo que não tem ninguém no mercado fazendo? Ou você acha que é mais fácil pegar um caminho já pavimentado, um tema já existente e colocar o seu ingrediente, as suas experiências, sua história em cima dele? Essa pergunta é muito boa e responder isso para você é muito legal, porque para mim o caminho é você traduzir temas em alta, porém ainda complexos, em uma linguagem mais simples. Ótimo. E, cara, você fala sobre a escrita, mas você não mora num gazebo no meio do mato e escreve 10 horas por dia e só recebe mensagens por fax. Tem algum autor que é assim, se não me engano. Não é o Neil Gaiman, não é... Enfim, entendeu? Quando a gente olha pra você falando sobre escrita, você fala: peraí, pô, esse cara malha, esse cara gosta de futebol, esse cara vê filme, vê série, joga videogame e ele escreve, então eu também posso escrever. Então, eu acho que o grande comunicador, você é um grande comunicador, pode ser quem reinventa a roda, mas eu acho que ele tende a ser mais quem pega um tema muito complexo, um tema que está em alta, embora ainda complexo, e traduz de maneira tão simples que a audiência dessa pessoa fala assim: caramba, era só isso. E eu gosto de acreditar que em algum nível foi o que eu consegui fazer, não com intenção, talvez por algum tipo de destino ou sorte, com o tema propósito. O meu primeiro livro, ele é tão amador mesmo, sobre propósito, que as pessoas se identificam, né? Outro dia eu encontrei com uma menina que leu meus 2 primeiros livros, Vivendo de Propósito e 3Ps. Eu acho 3Ps, mas muito melhor. Eu escrevi com muito mais método, muito mais pesquisa, enfim. Aí ela falou assim: não, o 3Ps é tão chato, que ele é tão difícil. Vivendo de Propósito é facinho. E ela não tá errada, né? Porque é um livro mais gostoso. Então, eu acho que você pegar um tema que é muito falado, porém ainda é complexo, e você traduzir isso com um conteúdo que todo mundo consegue entender, é incrível. Acho que você faz isso com a escrita, eu espero ter feito isso com propósito, acho que a Brené Brown faz isso com vulnerabilidade, e a gente pode pensar aqui em outras pessoas que tiveram, de fato, essa dádiva de traduzir um tema ali de modo que a audiência possa entender de uma maneira um pouco mais cotidiana. Ótimo. Beleza. Tema, check. Agora, tempo para escrever um livro. Eu sei que isso varia muito de pessoa para pessoa, Claro. mas na sua metodologia, pelo que eu entendi,
e que tá dentro, né, do curso que a gente oferece, do Escritor Milionário. Assim como você tem uma mentoria específica, né, sobre se tornar um best-seller em 90 dias, 3 meses. São 3 meses escrevendo o livro, geralmente em média. Isso varia de pessoa para pessoa, como é que é? Minha sugestão são 3 meses escrevendo e depois best-seller, logo depois o tempo de você basicamente revisar e publicar na Amazon, o que não demora. Por que os 3 meses? Isso vem de... Eu virei best-seller pela primeira vez de maneira bem, assim, acidental. E depois eu fiz uma engenharia reversa para entender o que eu tinha feito de bem e de mal, aprimorar o processo e passar adiante. Meu primeiro livro, Vivendo de Propósito, tem 240 páginas no total, né? De maneira bruta, tem 240 páginas. Mas eu tirei ferramenta, tirei índice, tirei foto, deu 90. E meu primeiro livro, como eu não tinha método nenhum, eu escrevi em madrugadas, noites insones, e insônia e ansiedade naquele ciclo vicioso que cada vez um piora o outro. Meu primeiro livro, eu escrevi quase custou minha sanidade, assim, foi horrível. Eu não queria mais escrever. Só que nós somos humildes servos da nossa audiência, minha audiência pediu um segundo livro, e eu tinha que, obviamente, entregar para elas o que elas buscavam, mas eu queria um método um pouco mais sustentável. E eu vi um TED Talk do Stephen Danier, chamado How to Achieve Your Most Ambitious Goals, como atingir suas metas mais ambiciosas, e ele faz tudo quebrando em pequenas metas diárias, como o livro Hábitos Atômicos fala, né, dos mini hábitos. Tiny Habits. E ele fala de livro. E eu falei, cara, eu vou então pegar meu Vivendo de Propósito, vou tirar tudo que for gordura, deixar só a escrita, ver quantas páginas deram. Deu 90. Falei, opa, 90 páginas. Então, meu segundo livro, eu vou mirar em ter um tamanho parecido, vou fazer uma estrutura parecida e vou escrever uma página por dia. E o que foi no primeiro livro terror e pânico, no segundo foi assim, cara, escrever de manhã, com os pássaros cantando e o sol entrando pela janela. E o primeiro livro me deu a impressão que foi nunca mais. O segundo livro me deu a impressão que foi para sempre. E até você falando agora, 90 dias escrevendo, para algumas pessoas parece que é uma montanha gigantesca para escalar, mas uma página por dia, ao longo de 90 dias, parece muito simples, né? Muito simples e o método um pouco mais no microscópio é o seguinte: você vai reservar ali 1 hora. Eu indico ser pela manhã, mas aí cada um tem a sua rotina. Hoje mesmo uma moça falou que, meus filhos de manhã. Eu falei, tudo bem. E você vai começar o processo lendo um livro que tenha ressonância com o seu tema. Tá, vou escrever sobre a escrita. Vou começar lendo sobre a escrita do Stephen King. Você vai ler 25 minutos no Pomodoro Tracker. Para quem não sabe, o Pomodoro Tracker é um aplicativo que te sugere 25 minutos de atenção plena para 5 de distrações quaisquer. Então, o meu método você vai começar lendo um livro em 25 minutos que tem ressonância com o seu tema. Leu esse livro em 25 minutos, bateu o sininho, 5. Você faz o que você quiser, flexão, água, Instagram, YouTube. Voltou para escrever. Vai começar a escrita aquecendo os dedos, com qualquer texto que você consiga escrever do início ao fim em 5 minutos. Música, parabéns para você, Pai Nosso, o que quer que seja. E depois de aquecer os dedos nesses 5 minutos, porque muitas vezes o bloqueio não é emocional, ele é físico, né? O Henrique, para estar com essa carcaça, ele aquece antes de treinar, então com escrever não é diferente. Então você vai aquecer os dedos com qualquer coisa que você consiga ir do início ao fim em 5 minutos. Depois você vai escrever ali, e a minha regra é ou uma página ou os 25 minutos do Pomodoro. Então, se eu escrevi uma página em 10 minutos, acabou. Ou, se deu 25 e eu não consegui terminar a página, também acabou. Tá? Então você vai escrever 25 minutos, parar 5, vai aquecer os dedos e vai escrever uma página ou 25 minutos. O que dos dois terminar primeiro. Terminou, o que muitos me perguntam é, caramba, Arnaldo, e se eu terminar, eu estiver no auge da minha criatividade? Você vai listar as ideias para o dia seguinte. Né? Como eu falei ontem, você vai deixar migalhas de pão para poder saber o caminho de volta para casa. Muito bom. Porque eu acredito muito que ser organizado e produtivo é você facilitar o seu trabalho de amanhã, né? Como é que você se sente quando você senta para escrever? Você agradece o Henrique de ontem ou você xinga ele? Quando eu sento para escrever, eu falo, Arnaldo de ontem, porra, eu te amo, irmão. Porque tá tudo ali, ó, destrinchado. Então, você vai listar as ideias e vai embora. Vai embora. Algo mágico vai acontecer que nesse tempo que você listou as ideias até o dia seguinte você voltar, se possível no mesmo horário, no mesmo lugar, o teu subconsciente vai meio que preencher as lacunas. E quando você voltar, você não vai escrever não, você vai vomitar, cara. Vai ser assim, um exorcismo, porque você já sabe o que você vai escrever, sabe? Então é lindo. Dessa maneira,
você consegue escrever todos os dias para sempre, porque é muito sustentável, entende? E é muito mais importante escrever 1 hora por dia durante 10 dias do que escrever 10 horas no mesmo dia. Sem dúvida. Eu acho que você entra um pouco na questão do maratonista, né? Um grande amigo meu, outro dia eu fui treinar com ele na academia, aí eu falei, vamos fazer um treininho de perna? Que hoje em dia eu tô muito na pegada do treino de perna. Ele falou, cara, não dá não, cara. Fiz uma maratona outro dia, nem me preparei, tô morto. E entra um pouco nisso, né? Você não se prepara para maratona, corre ali 42 km e fica um mês sem conseguir malhar a perna. Se você todo dia malhar ali 20 minutinhos de perna, ou que seja dia sim, dia não, você não esgota. E como eu falei aqui em episódios passados, para mim, bloqueio criativo é um mito criado por autores amadores que escrevem muito num dia e esgotam o estoque de ideias. É como se sempre tivesse um pouquinho de ideia ali no forno para você pegar um pouquinho mais no dia seguinte. Show. E quando você escreve só um pouquinho, você dá essa margem para você voltar no dia seguinte com mais, sobretudo se você listar as ideias para esse teu retorno. Maravilha. E assim, um livro, ele obviamente, assim como uma série, ela é dividida em episódios. Um livro é dividido em capítulos. O quão importante é já ter uma noção dos capítulos antes de sair escrevendo e como dividir em capítulos, qual é um número que é aceitável? Existe algum padrão para isso? Sim, eu vou fazer aqui um aviso, que é o seguinte. Eu acredito que a maioria da nossa audiência sejam potenciais escritores de livros de negócios ou autoajuda. Então, tudo que eu falei até agora é mais focado nesse nicho. Arnaldo, eu quero escrever ficção. No final, se você puder me dar 5 minutinhos, eu dou uma pincelada nesse assunto. Mas 90% da minha audiência hoje quer escrever negócios ou autoajuda. Então, o que eu falei da dor também serve para ficção, porque você pode colocar aquela dor como temática de uma história. Mas eu vou dar a resposta dos capítulos para quem vai escrever negócios ou autoajuda. E ela é muito simples, na verdade. Se o tema é a dor, os capítulos são os passos que você deu para resolvê-la ou ao menos lidar com ela. Né? Então, o Arnaldo teve uma dor que era não saber o próprio propósito. O tema é a dor, propósito. Quais são os capítulos? São os passos que o Arnaldo deu para descobrir o propósito. Quais foram? Descobrir os talentos, descobrir os valores, descobrir as paixões, descobrir os sonhos, ressignificar as crenças. Pegar lá no meu livro, tá exatamente isso. Entende? Então, de fato, eu te aconselho a listar tuas dores, escolher um tema a partir de uma delas, geralmente a mais profunda ou a original. E quando você olha para essa dor, você fala, cara, o que eu fiz para resolver essa dor ou ao menos lidar com ela? Você não precisa ter resolvido a dor 100% para poder escrever sobre ela. Algumas dores você não vai resolver para sempre. Não vai ficar ali. Mas você tentou e já evoluiu. E para mim isso é suficiente. Nunca me esqueço, um amigo meu, terapeuta de casais, ele escreveu sobre terapia de casais e se separou. Ele falou, cara, eu sou uma farsa, eu não vou escrever. Eu falei, cara, pelo contrário. Acho que agora sim você sente a dor como nunca. E você pode falar até com um pouco mais de empatia sobre isso. E você se cura ao longo dos capítulos e compartilha um antídoto com o mundo. Então, resumindo bastante, é isso, né? A dor é o tema e os capítulos são os passos que você deu para resolver a dor ou ao menos lidar com ela. Números. Quantidade, né, de capítulos. Números, Para a gente escrever um livro em 3 meses, eu falei aqui antes, eu focaria num livro de até 90 páginas. Nunca ninguém reclamou de livro pequeno, né? Quando você pega o Pai Rico, Pai Pobre, Babilônia, Mente Milionária, você vibra, porque são livros muito curtos e muito poderosos. Agora, vai encarar um Sapiens. Eu confesso que Sapiens eu demorei, porque eu tive medo. Cara, vou demorar para isso. Putz, São caramba. quantas páginas? Sapiens, dependendo da edição, são 600. Entendeu? Assim, eu acho fantástico Sapiens. Para mim, tá no top 10 da vida. Mas é uma leitura difícil. E aí você tem um livro pequeno de início, facilita não só para você como autor, mas também para tua audiência. Porque, vou ler o livro do Henrique porque eu sou amigo dele. 1000 páginas. 1000 páginas. Não sei se eu vou ler, não. 90 páginas, 100, você vai ler. Então, o teu livro tem que ser pequeno para que você consiga, de fato, escrever em 3 meses, que é o nosso método aqui, e também para que a tua audiência queira ler. E aí, como é que eu dividiria? 90 páginas ou 100 páginas, se você quiser dar uma espremida aí, escrever um pouquinho mais de 3 meses. 10 capítulos, cada um com 10 páginas. Para mim, essa fórmula é matadora. E se você quiser usar o ChatGPT, posso abrir a caixa de Pandora aqui? Eu, a partir de leituras de Tim Ferriss, Mark Manson e outros autores que eu gosto muito, percebi que os capítulos geralmente seguem uma estrutura de história, conceito e exercício. Né?
começa contando uma história para poder envolver a audiência, conceitua o tema daquele capítulo e termina com exercício, que pode ser perguntas, ferramentas, para aprofundar ainda mais o assunto ali em pauta. Então, o que eu aconselho a minha audiência a fazer? Dividir 10 páginas nesses 3 itens. 3 páginas para contar uma história, 3 páginas para estabelecer um conceito, 3 páginas para passar uma ferramenta ou perguntas. E aí falou, pô, mas ficaram 9 páginas. Sim, uma décima você lista ali as 3 ideias centrais do capítulo, que eu acho que é muito rico para quem está lendo o livro para poder fixar. Então, resumindo toda a estrutura, a tua dor é o tema, os capítulos são os passos que você deu para lidar ou ao menos, para resolver ou ao menos lidar com o tema. Focarei num livro de 90 páginas, no máximo 100, nunca ninguém reclamou de livro pequeno, para você poder escrever uma página por dia ao longo de 3 meses. E dentro desses capítulos, eu dividiria o capítulo entre história, conceito e exercício, 3 páginas para cada, e no final, uma página final para dar 10 com ideias centrais. Onde é que entra o ChatGPT nessa história? Se for pegar o meu exemplo, eu quero escrever um capítulo sobre valores. ChatGPT, me conte uma história sobre valores. Vai te contar. ChatGPT, qual é o conceito de valores? Vai te contar. ChatGPT, me passa um exercício para encontrar meus valores. Vai te passar. ChatGPT, resuma tudo isso em 3 ideias centrais. Vai resumir. Mas para você ter uma ideia inicial e não começar em branco, né? Exato. Assim, tem autores e autores. Eu escrevo porque eu amo escrever e essa é a minha vida. Então, para mim, o ChatGPT, ele até tira um pouco do meu prazer. Eu não sei qual é o teu objetivo com a escrita, mas o que eu indico em relação ao ChatGPT é ele ser para você meio que só um pequeno guia, como se fosse um mentor ou eventualmente um rascunho. E não a obra final, senão vai ficar tudo muito parecido. Boa. Aí ficou muito claro agora a divisão do livro, capítulos. E como que você sabe que você terminou o livro? Nossa, Porque, essa pergunta... né, algumas pessoas têm o perfeccionismo de ficar revisando e revisando e revisando. E aí a gente pode até juntar essas 2 perguntas, né? Quando saber que terminou um livro e, ao mesmo tempo, qual é uma maneira ideal de revisar um livro? Por Legal. ser uma obra grande. Legal. A história que você conhece lá de Londres, né? Uma autora que eu gosto muito, a Lucy Foley, ia lançar um livro lá na Waterstones de Piccadilly. Eu trabalhava do lado, caiu no dia uma chuva homérica e não foi ninguém no lançamento da Lucy Foley. E a autora, que é considerada Agatha Christie contemporânea, estava lá lançando o livro com 5 gatos pingados, literalmente pingados, molhados de chuva, eu era um deles. E a moça perguntou, any questions? Todo mundo meio constrangido ali, o carioca, levantou a mão ali e fez várias perguntas. Uma delas, como eu sei que eu terminei o livro? Ela deu uma resposta um pouco abstrata, mas que vale a pena trazer. Seu livro terminou quando qualquer palavra a mais ou a menos torna uma obra diferente ao invés de melhor, né? Seu livro terminou quando qualquer palavra a mais ou a menos torna uma obra diferente ao invés de melhor. Lindo, porém um pouco abstrato. Como é que você tira um pouco dessa abstração e traz para o mundo real? Prazo. Cara, não tem jeito. Nenhum livro termina nunca. Você tem que escolher um lugar interessante para terminar a partir de um prazo. Então é isso. Muito cuidado para a edição não tornar a tua obra diferente, tá? Enquanto estiver tornando melhor, continua mais um pouquinho. Mas tudo sempre com um prazo limite. Cara, deu aquele prazo? Termina. Porque nenhum livro é o único e nem o último, né? Não coloca ali o peso de uma vida numa obra, é só a sua primeira. Depois você continua, melhora. Teu iPhone é o? 14. 14. O meu é o 11, vai ter o 15 e 16. Se a Apple, que cobra 10 mil reais no iPhone, pode lançar produtos inacabados que ela melhora com o tempo, você pode fazer o mesmo com um livro de 5 reais. Então, vai nessa em vez de ficar aí preso nesse sempre. Em relação à revisão, cara, é o Clarice aí, que você me sugeriu, o próprio ChatGPT. Qual é o problema para mim, e é delicado esse assunto, de você pagar um revisor ou revisora? O problema não é o revisor ou revisora, não. São ótimos. O problema é o leitor. Aliás, é o escritor. Porque quando ele vai pagar caro por um serviço que tem que ser caro mesmo, ele vai receber uma obra revisada com erros. Não tem jeito. Vai ficar. São humanos. E você fala, paguei 10 mil reais para... Já aconteceu muito, Henrique. Então, o que eu indico, e a minha audiência é muito autores de primeira viagem, tá? Se o Paulo Coelho estiver vendo agora esse vídeo, Paulo Coelho, eu te amo, mas isso aqui não é para você. Tá, irmão? Fica à vontade aí na Suíça aí com teus best-sellers, mas eu tô falando aqui com alguém que quer começar a escrever ou que já escreveu e não teve muito sucesso. Gastar essa grana com revisão para receber uma obra que vai continuar com falhas, eu acho que é muito frustrante. Então, eu indicaria aplicativos como Clarice.ai, próprio ChatGPT, o Invertexto, entre outros, que você pode pegar trechos do teu livro,
colocar nesses aplicativos. Para mim, o Clarice é o melhor de todos, Clarice.ai, que vai te dar uma revisão não só ortográfica, mas também semântica, de forma e de estrutura, repetição de palavras, preposições, entre outras coisas. Então, para mim, e Henrique, é muito importante assim, claro, eu tenho um curso que eu dou com isso tudo que eu cobro por ele, mas tirando o valor que a pessoa paga no meu curso, não tem mais nenhum custo até o final. Nenhum custo. Com revisão, com subir na Amazon, com capa. A gente dá caminhos com aplicativos, inteligências artificiais, para que a pessoa possa fazer tudo por conta própria, controlar o processo no bom sentido, porque não tem jeito, né? O livro é um filho. E para uma editora, para um capista, é mais um. E por mais que as pessoas sejam ótimas, ninguém vai olhar com o carinho que você olha. Então, para mim, o caminho mais sustentável, tanto em termos de controle de qualidade, quanto em termos de custo, é você usar essas plataformas fantásticas que estão aí fora para poder revisar, fazer capa, pensar em título, entre outras coisas. Resumindo, coloca um prazo para acabar, torne seu livro melhor e não diferente na revisão e revise com a ajuda de aplicativos, plataformas fantásticas que estão aí fora, mais baratas e precisas que eventuais revisores que são muito bons, porém são caros e humanos. E essa era, inclusive, a minha próxima pergunta, sobre custo. Então, é custo zero? É literalmente custo zero para você colocar um livro na Amazon e já começar a vender? E virar best-seller. Porque a nossa, como eu falei, nossa comunidade hoje, ela é meio que uma promessa autossustentável. Porque a própria comunidade já garante que as pessoas são best-sellers. E aí, claro, no dia do teu livro eu vou querer comprar o teu livro, porque no meu você vai comprar o meu e assim vira festa. Maravilhoso. Capa. A própria Amazon te dá algumas opções de capa. É mesmo? É. Não sabia. O Canva te dá a opção de capa. Tem também a inteligência artificial que faz capa. Então eu faria dessa maneira. Revisão, já falamos aqui sobre aplicativos fantásticos. Diagramação, a Amazon faz. Então, assim, quero investir em tráfego. Aí é contigo. Mas Sim, claro, é um extra. nem coloquei no meu curso isso, por exemplo, para não burocratizar. Então, de fato, assim, claro, meu curso tem um custo, mas tirando esse investimento que você vai fazer, R$0 até o final do processo. E como que é o processo para a Amazon? Ela aceita qualquer pessoa, qualquer autor? O que ela verifica na hora de aceitar um cadastro? A Amazon tem um processo muito interessante de verificar se aquela obra já foi publicada. Tá. Isso, inclusive, aconteceu porque o meu segundo livro, 3 P's do Propósito, o nome dele, de verdade, devia ser Vivendo de Propósito Melhorado. Porque eu escrevi Vivendo de Propósito de maneira muito amadora e depois que eu escrevi, logo depois eu aprendi coisas que eu falei, caraca, então o 3 P's tem muito do Vivendo de Propósito nele. E meu editor falou, cara, talvez esse livro não passe, porque ele é muito parecido com o Vivendo de Propósito. Passou, tá? Eu não copiei o Vivendo de Propósito, eu escrevi um novo livro, mas as ferramentas, a ordem é praticamente a mesma, não de ferramentas, mas a ordem, a sequência da metodologia é praticamente a mesma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você não pode copiar um livro de alguém e publicar na Amazon. A Amazon percebe. Você não pode fazer um livro obsceno ou xingando, ou enfim, você não pode fazer coisa errada. Mas em termos de controle de qualidade, a Amazon não tem essa avaliação se o livro é bom ou ruim. Né? Qualquer pessoa pode colocar um livro lá, até porque bom e ruim, como você já falou, Bem é subjetivo. completamente subjetivo, completamente abstrato. Então, qualquer pessoa com custo zero, através do KDP, que é o Kindle Direct Publishing, que até uma criança consegue manipular, consegue colocar um livro na Amazon. Então, se você, de fato, escrever esse livro em 3 meses, como eu expliquei aqui para você, todos os diazinhos ali você lê, aquecer os dedos, escrever, anotar as ideias, depois de 3 meses você pega esse livro, coloca na Amazon, vai conseguir, não tem erro. É muito simples. Porque eu nunca publiquei um livro na Amazon e vem várias perguntas, várias objeções, mas escolher um tema, dividir em capítulos, escrever uma página por dia, ter as 3 categorias do que você deve escrever, usar o KDP, Kindle Direct Publishing, que deve ser algum link especial da Amazon para você se cadastrar lá e publicar o seu livro, podendo revisar com ferramentas como a Clarice.ai, fazendo capa no Canva ou usando inteligência artificial. Tendo o ChatGPT para te ajudar se você travar. Custo zero. Custo zero. E agora vem a pergunta-chave. Como, de fato, se tornar um best-seller? O que acontece quando você se torna um best-seller na Amazon? Vamos lá. Finge que eu travei aqui, só pra você ficar nervoso. Eu vou contar. Então, como é que rolou comigo no primeiro lançamento que eu fui best-seller? Foi sem querer, tá? Eu tenho um grande amigo que trabalhava numa corretora de seguro de vida. E eu não vi ele há muito tempo. E ele era tipo assim, cariocão de praia, ficava o dia inteiro na praia, não queria saber de nada e tal. Tudo bem, escolhas.
Um dia ele brotou para almoçar comigo, meu irmão, num carrão, terno e gravata, cheiroso, me deu um livro de presente. Ele me vendeu lá uma pólice, né, de seguro de vida, mas se ele me pedisse em casamento, eu aceitava. Pô, o moleque chegou ali completamente transformado. Aí depois eu pedi para ele me explicar um pouquinho sobre aquela metodologia. Aí ele falou que ele e o time dele, lá da empresa de seguro de vida, se baseavam muito, claro, no livro do Cialdini, das Armas da Persuasão, especificamente no gatilho mental que você falou muito aqui nos episódios passados, que é a reciprocidade. Pô, o cara te pegou em casa, de carro, te deu um livro, te pagou um almoço, não sei o que, a galera comprava. Ele me deu uma métrica surreal que ele e a equipe dele, em um mês, fizeram isso com 500 pessoas e metade comprou um seguro de vida. Ticket médio de R$1.000 e algo que você não quer usar, né? Porque só vai usar se der alguma merda. Então eu falei, cara, eu vou usar isso na época. Eu estava escrevendo o meu segundo livro, de 2020, e a pandemia aconteceu. Então eu não queria lançar um livro digital. Tudo que eu tô falando agora, gente, eu aprendi meio que por sorte e depois que eu desconstruí. E eu tive que lançar um digital porque o mundo fechou. E eu queria fazer barulho no digital porque o meu lançamento presencial do primeiro livro foi muito bom. E aí esse menino me conta isso, eu falei, cara, eu vou usar isso para o meu livro. Porque se o cara converte 250 de 500, um negócio que custa R$1.000 e que só vai usar se morrer, para um livro de R$10, deve funcionar. E aí eu fiz lá minha listinha de pessoas e tal, não sei o quê. O que ele sugere é você fazer com elas 3 interações ao longo de um mês. A primeira um pouco mais aberta, a segunda um pouco menos, a terceira um pouco mais específica, já com um chamado para ação. Fiz isso tudo. Claro que no curso lá isso tudo está roteirizado, mas aqui eu vou falar por cima para também não ficar muito maçante. E dia 1º de junho, meu aniversário sempre, lancei o livro usando esse método, usando meu aniversário, usando o custo baixo. Beleza. E tô lá o dia inteiro, a galera mandando print, lá para as 10h30 da noite. O Guilherme Tolomei, beijo, irmão, que é meu grande mentor também nesses assuntos, me liga e fala, cara, você está em primeiro lugar da Amazon. Eu fiquei nu, suado, chorando no meio da sala, dando cambalhota. Não entendi nada. Falei, como é que isso pode acontecer? Ele me explicou um negocinho que mudou a minha vida, acho que vai mudar de vocês também. No passado, para ser best-seller, você concorria em rankings mensais, da Veja, Globo, New York Times, com todo mundo, porque só tinham 3 rankings. Ficção, negócios e biografias. Porra, 3 rankings ao longo de um mês, nunca vou conseguir. Hoje em dia, você tem na Amazon centenas de rankings que atualizam que nem a telecena, de hora em hora, Lombardi. Então, basta você, num dia, concentrar toda a sua rede para comprar o seu livro naquelas 24 horas, se possível, em poucas horas, para naquela hora, no teu ranking, você bater todo mundo. Claro que no mês, nos outros 30 dias do mês, você vai ter na tua frente o Paulo Vieira, o Thiago Nigro, o Tim Ferriss, o Paulo Coelho, a J.K. Rowling. Mas naquele dia, naquela hora, se todos os teus amigos e família se concentrarem para comprar o teu livro, naquela hora você consegue. E essa autoridade já é suficiente para mudar a tua vida. Você já entendeu, mas eu preciso deixar claro para quem está vendo aqui, o modelo que eu proponho, nesse momento, ainda não é ganhar dinheiro com livros. No teu dia de best-seller, você vai ganhar autoridade. Até porque o que eu te indico é cobrar barato e doar o lucro. Você tem até mais um motivo para a galera... Pô, se no teu aniversário você lançar um livro por R$5 e ainda doar o dinheiro para uma ONG, para não comprarem, nossa senhora, você deve ter a tua nota no Uber deve ser menos de 4,8 para não comprarem o teu livro com tantos gatilhos mentais. Mas nesse momento, esquece grana. O que vai acontecer é, você vai virar best-seller. Automaticamente, você no teu meio, você já, vem para cá em termos de autoridade. E aí, qualquer livro é uma palestra, mentoria e curso em potencial. Pega o teu livro, os capítulos viram aula, módulo ou slide, né? Aula num curso ou numa mentoria, módulo num curso ou mentoria e slide numa palestra. E você pode pegar o teu livro, que custa R$10, e cobrar muito mais caro por esses produtos que dependem das tuas horas ao vivo. E aí sim entra o dinheiro. Então, sendo muito específico, você vê ali quem comprou o seu livro e começa com uma primeira onda de clientes a oferecer para essas pessoas esses produtos mais caros que você lançou. E essa primeira onda vai gerar uma segunda onda, uma terceira, e você vai aumentando o preço, e é assim que o dinheiro vem. Então, você falou assim, eu vivo de livros. É uma meia verdade.
Isso não é verdade porque eu não vivo 100% das vendas dos livros. Mas isso é verdade porque os meus livros me permitem ter mentorias, palestras e cursos, e isso sim me faz viver desses produtos. O que é muito semelhante também ao nome da empresa, Viver de Blog. Sempre me perguntam, não, mas como é que é possível viver de blog? Até dá para você colocar anúncio lá dentro, com publicidade, ganhar dinheiro com blog? Dá, mas o maior dinheiro não tá no anúncio que você coloca no blog. Sim. Mas sim você desenvolver um relacionamento tão próximo com a tua audiência via lista de e-mail que depois você pode vender um curso. Você pode vender praticamente qualquer coisa por esse relacionamento mais próximo, e o blog é só o primeiro contato. É o conteúdo gratuito que eles estão consumindo, e pela reciprocidade depois você vende mais. O livro é como se fosse, no nosso exemplo, o front-end. É uma porta de entrada que depois, por uma palestra, por uma mentoria, por um curso. E o mais legal é que o livro ele já é organizado. Diferente de um blog que tem aquela... Não tem uma... É uma ordenação cronológica. Um livro ele já foi organizado, modularizado, para quando você lançar um curso, você fizer uma palestra, já está tudo muito bem. Cara, literalmente assim. Vamos lá. A pessoa viu aqui e seguiu de maneira militar o que eu falei. 10 capítulos. Cada capítulo vira um encontro ao vivo de mentoria. Você, no mercado, não tinha autoridade. Lançou esse livro por R$10 e virou best-seller. 10 sessões de mentoria, você pode facilmente cobrar 3, 4, 5 mil reais. Logo depois do teu livro lançado, para quem comprou, que essas pessoas vão comprar. Confia em mim. Vão comprar. E tá pronto. Cada capítulo vira um encontro de mentoria. Acabou. Olha isso, de R$10 você vai para 5 mil. Né? Assim, e já tem a tua audiência ali que é o quê? Quem comprou o seu livro. E aí entra outra crença que é: ah, mas já compraram meu livro, não vão comprar minha mentoria. Pelo contrário. Pelo contrário. Quem comprou o seu livro vai comprar a sua mentoria. Então fique muito atento, atenta em feedbacks, pessoas que comentaram o teu livro na Amazon, amigos seus, conhecidos que te deram feedback, falaram, já li. Ah, até que te deram de repente feedback negativo. A pessoa teve esse engajamento de se envolver. São esses seus primeiros clientes. Essa é a primeira onda. E essas ondas vão aumentando até você conseguir chegar em pessoas que você não conhecia antes. E também vão estar pagando ali 3, 4, 5 mil pela tua mentoria facilmente. E uma última pergunta aqui de curiosidade. Claro. Como que você sabe via Amazon que você se tornou um best-seller? Há uma comprovação, um print, chega alguma coisa em casa? Cara, pesquisei isso no Google, na Wikipédia, no ChatGPT e onde mais você possa pesquisar. Não existe uma homologação oficial da Academia Brasileira de Letras ou do que quer que seja. Todas essas plataformas, você pode fazer o teste agora em casa, tá? Coloca no Google aí, coloca na Wikipédia, coloca no ChatGPT, o que é ser best-seller? A resposta sempre é: ser best-seller é ficar em primeiro lugar de um ranking, de um órgão ou de uma plataforma reconhecida que venda livros. Então, se você ficar em primeiro lugar do New York Times, claro, muito mais difícil, você é best-seller. Se você ficar em primeiro lugar do ranking da Amazon por 1 hora, você também é best-seller. E aí, é mais ou menos assim, cara, sei lá, sou formado em filosofia. Muito pouca gente vai te perguntar, mas em que faculdade, em que ano, quanto tempo você demorou para se formar? Nunca ninguém na história me perguntou, mas você é best-seller, em que plataforma, durante quanto tempo você ficou e em qual dia foi? Você é best-seller, ponto. Então, acho que tem muito lugar também de você abraçar e se considerar e comunicar, sabe? Como eu falei, ser best-seller é ficar em primeiro lugar de qualquer ranking de uma plataforma que venda livros. Claro, muito mais difícil ser do New York Times durante 1 mês do que ser da Amazon e durante 1 hora. Mas quando você fala que você é best-seller, ninguém te pergunta nada disso e a tua autoridade já está estabelecida. Então, aceite que você é, como um autor nosso, uma autora nossa, inclusive, que escreveu sobre abuso sexual, um tema super nichado, foi best-seller com 67 vendas no dia. Ela é best-seller. Teoricamente, bem pouco. Bem pouco, exatamente, bem pouco. Número mágico, né? Não falei ainda. Guarda essa pergunta aí. Então, o número mágico tende a ser mais do que isso, mas como ela foi num ranking bem nichado e de repente num dia que não tinha outros lançamentos, ela foi best-seller com 67 vendas. E hoje em dia, no Instagram dela, tá lá, autora do best-seller tal. Ninguém quer saber, ninguém pergunta. Não tem nada de desonesto ou antiético no que ela tá fazendo. Mas se ela for fazer uma aula e quiser um slide assim para provar que ela é best-seller... Print. É um print. Print. Tá. É o print. Existem algumas empresas que te mandam plaquinhas best-seller. Essas empresas não têm nenhuma relação com a Amazon. E algumas delas te fazem acreditar que tem. Tá?
Então, o meu conselho é, você quer fazer uma plaquinha? Vai em qualquer gráfico e faz. Essas empresas cobram, cara, é um absurdo. Elas cobram, tipo assim, milhares de reais por uma plaquinha, porque elas te dão a entender que elas têm uma relação com a Amazon. Não tem. Não tem. A Amazon não tem nenhuma relação com essas empresas. Então, se você quer ter alguma prova, para mim o print é mais que suficiente. Se você quer ter em casa alguma coisa, como tem ali o da Hotmart, você pode você mesmo fazer. O que a gente faz hoje no curso, a gente dá certificado. Ó, o autor Henrique Carvalho se tornou best-seller no dia tal, no ranking tal, através da comunidade, através do curso, blá, 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 blá. Ah, legal ficar com a sua marca também. Exato. E a gente dá de graça para a pessoa. Se ela quiser, ela vai lá e imprime, entende? Então, eu não tenho nenhum interesse, Henrique, pelo contrário, em burocratizar esse universo, entende? Tem muita gente ganhando muito dinheiro, se beneficiando dos mistérios que existem no universo editorial. O que uma editora faz por você? Cara, é fumaça, assim, é um assunto meio etéreo. E eu acho que quanto mais informação desencontrada ou quanto mais falta de informação tem no mercado, mais fácil fica cobrar das pessoas algo que elas não sabem que estão pagando e fica mais fácil ganhar dinheiro fácil, né? Como acontece em alguns casos. Meu interesse é o contrário. Meu interesse é, olha só, tem um caminho aqui para você que ele é sustentável, ele é barato e que você depende só de você para poder chegar lá. E eu quero tornar esse caminho mais acessível. Número mágico. Vai revelar, não vai revelar? Vou revelar. Esse número mágico não é um número mágico assim, fechado ou que a Amazon me falou. Ou, gente, assim, muita integridade, muita sinceridade. Não, a Amazon não te reconhece como best-seller oficialmente. A plaquinha, não. É você que, a partir do print, tem que se reconhecer, tem que comunicar isso, colocar no seu Instagram, se empoderar com esse feito e vamos embora. Nunca na história do nosso método, alguém não foi best-seller com 150 vendas ou mais em 24 horas. Tá? Já tivemos autores com 67, autores, como eu falei, que foram por estarem no nicho muito específico. Tivemos uma autora, tadinha, com 149, que ela não conseguiu e teve que no dia seguinte tentar de novo e acabou conseguindo, porque a comunidade também chegou junto, porque ela caiu no ranking de espiritualidade, muito concorrido. E no dia teve o lançamento também de um bambambam do mercado e ela não conseguiu. Então, assim, esse número mágico pode ser que amanhã alguém venha 151 e não consiga, e eu vou te atualizar no número mágico, mas por enquanto, nunca na história alguém vendeu 150 num dia e não foi. Então, como não é um número oficial, é baseado numa experiência que você tem. Exato. Com centenas e centenas de alunos Exato. que conseguiram se tornar best-sellers. Exato. E assim, a partir da comunidade, todo mundo que tentou seguindo esse método conseguiu. Porque, de certa maneira, ele é matemático, estatístico, sabe? Então, se você falar com as tais 500 pessoas, interagir com elas ao longo de um mês durante 3 vezes, uma primeira interação um pouco mais emocionada e abstrata, uma segunda já um pouco mais concreta, uma terceira já acionável, você vai conseguir, porque historicamente todo mundo conseguiu. Esses 500 se transferem sim para 150, pelo menos. Então, resumão, né, da metodologia. Você vai escolher uma dor que você passou, vai transformar em tema. Vai pegar essa dor e vai listar os passos que você deu para poder resolvê-la ou ao menos lidar com ela, vai transformar em capítulo. A partir dessa estrutura, você vai escrever uma página por dia. Terminou? Vai publicar na Amazon, através do KDP, não sem antes revisar com Clarice.ai, ChatGPT, entre outras plataformas. Publicou na Amazon, você vai ao longo de mais ou menos um mês interagir 3 vezes com pelo menos 500 pessoas, uma primeira interação um pouco mais emocionada e aberta, uma segunda um pouco mais concreta e uma terceira mais acionável. E no dia dessa ação, se possível no seu aniversário, se possível cobrando até R$10, se possível beneficiando uma ONG com esse dinheiro, você vai sim ser best-seller. E a partir dessa autoridade, aí sim, você pega esse livro e transforma os capítulos em aulas, módulos ou slides de uma palestra e vende isso tudo de maneira muito mais cara. E aí sim você vive da escrita como, graças a Deus, a tua ajuda. E é muito trabalho. Hoje eu vivo. Pá! Drop the mic. Entregou o ouro. Ouro. Completo aqui. Maravilhoso. Alguma palavra final? Sim. Você pode falar assim, caramba, você falou isso agora, então as pessoas todas que vão ver esse episódio vão ser best-sellers. Infelizmente, não. Porque muita gente ainda trava.
com crenças e medos, como o que vão achar de mim, quem sou eu para escrever, se eu escrever um livro vão me cobrar um segundo, entre outras maluquices que a nossa cabeça nos conta e a gente vai acabar acreditando, não tem jeito. No começo eu falei que você entender que o seu tema é a sua dor tem duas vantagens. A primeira é você, de fato, descobrir o seu tema. A segunda é você entender que tem outras pessoas aí fora passando por essa dor. E aí eu vou falar aqui agora olhando no olho da minha audiência. Esse livro nunca é e nunca foi sobre você. Esse livro é sobre quem está aí fora, passando agora pelo que você passou. Por essas pessoas, você não tem direito de não escrever. E não me vem com desculpa não de perfeccionismo, porque perfeccionismo é egoísmo disfarçado de excelência. Egoísmo sim, porque priva essas pessoas aí fora da sua grande mensagem. Por elas, vai agora colocar para fora. Perfeito, irmão. Maravilha. A gente vai encerrando por aqui, então, esse episódio. Cara, fantástico. Obrigado. As colocações aqui. E como você já formou centenas e centenas aí de best-sellers, espero que no futuro tenha o meu também ali na Amazon, guiado por você. Uma honra e um prazer. A gente imprime aqui o certificado, coloca aqui. E espero que essas dicas tenham sido para vocês úteis. Fiquem à vontade para compartilhá-las com quem vocês quiserem, seja na rede social, seja pessoalmente. A gente mais quer que esse conteúdo chegue no máximo de lares e mentes possível. Obrigado pelas perguntas, muito feliz. Valeu demais. Até a próxima, galera. Um abraço. Passou.